Hoje pela manhã eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão que tem a origem em um versículo que é um mandamento de Deus para mim e para você. E é um mandamento que muitas vezes a gente interpreta ele de uma maneira muito errada. Então, vamos lá, para a gente começar do começo, abra comigo, por favor, a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 15 e o 16. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia em 1 Pedro 1, 15 e 16. Bom, se você já abriu, você vai ler comigo e diz assim: Mas assim como é santo aquele que os chamou, quem é que nos chamou? O Senhor, né? Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E a gente vai falar sobre santidade, ser santo. É uma coisa bem complicada se a gente for parar para pensar, não pela palavra de Deus, mas pela maneira como nós entendemos a santidade. E quando a gente para pensar que a santidade é um mandamento, a gente tem que começar então a refletir sobre os conceitos que a gente aprendeu, porque se a santidade for, muitas das coisas que eu vou até comentar aqui com vocês, se a santidade for algo tedioso, por exemplo, eu acho que a gente tem que rever o nosso conceito de santidade. E é isso que eu quero trazer para mim e para você, para nós estarmos refletindo, né? Então, tem gente que olha a santidade como uma coisa difícil, renúncia. Santidade é eu deixar de fazer alguma coisa. A verdade é que a santidade, ela é a qualidade de vida. A coisa mais agradável e empolgante que existe que você e eu podemos experimentar. Olha se não é distante daquilo que a gente ouve falar sobre santidade no mundo, no sistema desse mundo, no mundo secular, né? E se bobear até dentro da igreja a gente ouve falar assim, infelizmente, né? Mas quando a gente pensa que a santidade é um tédio, né? Um tédio sem remédio, a gente tem que entender por quê. Por que a gente pensa isso da santidade? Bom, primeira coisa que eu já estava querendo comentar é que as pessoas elas vinculam o pecado ao prazer. Para você pensar comigo se não é isso. A pessoa pensa em pecado e pensa em prazer. E não estou dizendo que não há prazer momentâneo em pecar, porque senão ninguém iria querer pecar. A pessoa simplesmente ia abandonar aquilo. Apesar de que o viciado em drogas, ele sente prazer em usar drogas e a consequência a gente sabe qual que é. Ele também sabe, né? Mas o prazer momentâneo daquela tragada lá, ou daquela injeção que ele toma, ou daquela cheirada que ele dá, ela é, entre aspas, para ele vale a pena. Por quê? Porque ele é viciado naquilo, ele não tem controle. Esse é o pecado também, em todos os aspectos. Então sim, pecado existe prazer nele, mas a consequência é muito grave, a consequência é terrível, é a morte, né? Assim como o exemplo do viciado. E o prazer de estar na lei, meditando na lei do Senhor, o prazer da santidade, a gente às vezes não para pensar, porque a gente entende que santidade está oposta a pecado, pecado gera prazer, então santidade vai gerar tédio. Sabe o que isso chama? Isso é uma falácia. É uma mentira que parece verdade. E a gente acredita nisso, gente, a gente não pode acreditar numa coisa dessa. E se a gente acredita nisso, primeiro a gente tem que prestar mais atenção para não para perceber se a nossa vida está sendo uma vida coerente com o mandamento do Senhor. Nós estamos vivendo em santidade? Tá, então você está achando sua vida um tédio? Se você está vivendo em santidade? É improvável, eu posso dizer impossível, da gente estar vivendo em santidade de acordo com a palavra de Deus. A nossa vida está sendo um tédio. Você vai entender por quê. Bom, você já entendeu aqui que santidade não tem nada a ver com falta de prazer, falta de sensações agradáveis, não. Tá? Santidade ela gera prazer, sim. A santidade ela nos capacita, ela nos leva a experimentar
o prazer contínuo, o prazer da vida, de viver de acordo com a vontade de Deus. E esse poder da santidade, ele nos liberta dessa fantasia que a gente tem, muitas vezes, nas atitudes que geram prazer momentâneo, nas atitudes que geram uma consequência terrível, como eu disse, a morte principalmente espiritual, porque quando a gente trata do pecado, a primeira morte, a mais importante, é a morte espiritual. Eu não estou dizendo aqui que você cometer um pecado vai cair duro e morrer, porque não é isso, né? Adão e Eva receberam um mandamento do Senhor que não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, não foi isso? E se comesse, o que ia acontecer? Certamente morrereis. Mas eles comeram e não morreram. Imediatamente eles não morreram fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. O vínculo, a relação, o relacionamento entre Adão, Eva e Deus foi cortado, foi quebrado, morreu o espírito de Adão e Eva. E esse espírito morre sim, instantaneamente. Mas nós hoje, por meio de Cristo, né, porque a Bíblia fala que o pecado veio ao homem, veio à humanidade por meio de um homem, que foi Adão, ele também é consertado, tudo é ajustado, e eis que tudo pode ser feito novo na sua vida e na minha vida, por meio de um homem, que é Jesus Cristo. A questão é que às vezes a gente está tão preocupado com ser santo, porque eu estou na igreja tem que ser santo, essas pessoas ouvirem o que eu penso, isso vai ser um absurdo, um escândalo, então eu sou santo aqui, eu visto uma roupa diferente, aliás, diferente não, né? Uma roupa igual a que os irmãos da igreja vestem, eu ando com a Bíblia debaixo do braço, eu começo a falar de maneira que as pessoas na igreja falam também, e eu começo então a ser identificado como um do meio. Isso é ser santo aonde, gente? Isso não é ser santo, não. Não pensa assim, não. Porque se você está pensando assim, você está cometendo um erro grave chamado religiosidade. A religiosidade, ela é basicamente a pessoa que quer ser santa e não é. Ela quer ser santa, então ela olha assim, o que eu tenho que fazer? Eu vou vestir assim, eu vou me comportar assim, eu vou fazer isso, mas o coração tá pensando em outra coisa, quer fazer outra coisa. Aí sim, aí essa pseudo-santidade, que não tem nada de santidade, essa é tediosa, essa é cansativa, é desgastante e não dura. Não, porque no íntimo, quando não tem ninguém vendo, quando há oportunidade de agir de acordo com aquilo que ele já quer agir, de fazer aquilo que ele já quer fazer, ele vai fazer. Porque é o que o coração está cheio que é a questão. Não é a forma que você fala, não é a forma que eu falo, não é a forma que nós agimos, não é a forma que nós andamos. A última ministração minha aqui nessas lives foi falando sobre obras, né? E é interessante que quando a gente pensa em obras, o que são obras? Se a gente for parar para resumir, obras são atitudes. Atitudes que você e eu temos, e essas atitudes são chamadas de obras, ações, né? Então, às vezes, a gente não tem o principal, porque a obra por si só também é morta. Tiago fala, né? A fé sem obras é morta. Mas a obra sem fé também é morta, viu? A obra é consequência da fé genuína. É a fé que eu falo, é a nova vida em Cristo Jesus. É a fé transformadora. Não é a fé do sentido eu creio em Deus. Porque Tiago também fala, se crês tu que há um só Deus, tudo bem. O diabo crê também. Né? O diabo também é crente. E ele estremece. E nós, às vezes, os seres humanos creem que há um só Deus e não estremece. Ou seja, tá pior do que o diabo. Né? É triste, mas pode ser verdade na vida de alguém. Bom, eu quero falar com vocês rapidamente sobre algumas verdades, duas verdades, que a gente tem que considerar. A primeira delas é que a gente deve se preocupar, encher a nossa mente com prazeres mais elevados. Né? Porque... Vamos para a palavra, vai ser mais
Vai ser mais fácil da gente entender. Abre, por favor, comigo em Colossenses, se você está com a sua Bíblia aberta. Abre em Colossenses 3. Nós vamos ler o versículo 1 até o 3. Versículo bem conhecido também. Colossenses 3, de 1 a 3, diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, gente, olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar nas coisas do alto, nos prazeres maiores, né? E se você não consegue pensar em nenhum prazer maior do que o do pecado, reflita um pouco, ou reflita muito, sobre a sua experiência com o Senhor. Não estou te julgando não, tá? Eu estou falando para você e falo para mim também, porque se o meu sentimento for esse, eu preciso refletir um pouco mais sobre a minha experiência com Cristo. A questão toda, olha só, o que Paulo está falando aqui em Colossenses 3? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, então olha só, antes de pensar nas coisas do alto, que é a primeira verdade que eu trago para você e para mim, devemos pensar em prazeres maiores, nas coisas do alto, mas antes disso, você e eu precisamos ressuscitar com Cristo. E só tem como ressuscitar com Cristo quem já morreu. Então, se você não morreu, se eu não morri... Morri como assim, John? Como assim morrer, gente? John, se você já está aqui na live, nessa live, né, na live matinal, com o pastor Horácio Perim, com o Jean e comigo, você já ouviu várias vezes nós falarmos sobre isso. Morrer para a velha vida, morrer para o antigo Jonatas, para o antigo John, morrer para o antigo você. Essa morte é extremamente importante e sem elas a gente não faz nada. É o que a gente conhece no jargão crente de converter. Eu não gosto desse termo converter, eu te explico por quê. Porque converter é você mudar de direção, né? É algo que acontece sim. Mas quando eu penso, você já é convertido? A pessoa normalmente ela não reflete muito bem sobre isso. Ela fala, sou, claro que eu sou, estou na igreja, não é? Agora, quando a gente pergunta, e pergunta pra gente mesmo, não precisa perguntar pro outro, não. Começa aqui, né? Começa em nós. Você já nasceu de novo? Olha só essa pergunta, gente. Você já morreu e nasceu de novo? Você é liberto do pecado por meio de Cristo Jesus? Você tem uma nova vida e a vida que você vive, você já não vive mais para si mesmo, mas você vive para aquele que por você se entregou, por Cristo? São perguntas que valem uma reflexão. Então, olha só, uma dica aqui para você e para mim. Se isso não for verdade na nossa vida, não adianta tentar ser santo, que a gente vai virar religioso. E religiosidade não traz nada de bom para ninguém. Não traz. Traz é desgaste, é desconforto, é tédio. Tudo que você vê falar sobre santidade no mundo, na área secular, tudo que você vê falar sobre santidade que for fora do reino de Deus, é isso mesmo, é esse tédio. Porque não é santidade. Porque não é santidade, é a santidade que nós estamos falando. A santidade genuína, a santidade que vem da palavra de Deus e da vontade de Deus para você e para mim. Primeiro precisamos nascer de novo. Primeiro precisamos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Aí sim. Você já nasceu de novo? Se você já nasceu de novo, então agora eu te convido a pensar nas coisas do alto. Pensar em coisas maiores. Você já desfrutou de tempo de oração, de intimidade com o Senhor no seu quarto, no seu secreto, onde você perde a noção do tempo? E aquilo ali, eu não sei você, mas é uma coisa extraordinária, inexplicável, o prazer de estar na presença de Deus. Você já orou até ajoelhado, até suas pernas ficar dormentes, você não conseguir levantar e você começar a rir por causa disso? Estou falando assim meio em tom de brincadeira, mas é verdade. Estar na presença de quem você ama, você quer prazer maior do que esse?
agir de maneira a agradar aquele que você ama. Não sei se você é casado ou se você é casada, mas não é tão bom quando a gente deixa o nosso cônjuge feliz, quando a gente age de uma maneira que surpreende o nosso cônjuge e a partir dessa surpresa gera um sentimento gostoso, né? A gente vê o nosso cônjuge com um sentimento agradável, gostoso. A gente não fica feliz também? Por que você acha que vai ser diferente o relacionamento com o nosso pai amoroso, que te ama acima de qualquer coisa, né? Não confunda santidade e prazer, não, porque é a mesma, não confunda não, né? Não confunda santidade com a falta de prazer, não, porque santidade é sim prazer, santidade é sim ter momentos maravilhosos, e não só nisso, né? Você já experimentou ouvir o retorno das pessoas em relação àquilo que você faz ou àquilo que você vive e sem perceber, sabe, gente? É esse que é o negócio. Você não tem que ficar, nossa, aqui estamos em público, então eu vou tratar meu cônjuge de uma maneira diferente para as pessoas verem como eu sou santo. Gente, não é isso. Você é santo. Você é santo e por causa da sua santidade as pessoas vão ver. Você não precisa mudar o seu jeito, não, porque é assim que você é. Porque a palavra de Deus não fala, seja como um santo, faz de conta que você é um santo, é sede santo, seja santo, seja santa. O negócio é que muitas abordagens que a gente vê, né, sobre santidade, fala sobre a renúncia, né, em vez de falar sobre esse fascínio por Deus, sobre a vida cristã de verdade, sobre como é bom estar junto com o nosso Pai. Não tem nada melhor do que a gente estar junto com o Senhor. E outra coisa, se você quer vencer algo, se você tem, vamos lá, se você quer vencer a escuridão, você está num quarto escuro, e você quer, aquele escuridão está te incomodando. Se você se concentrar na escuridão, você não acende a lâmpada, porque você vai ficar preocupado com a escuridão. Você tem que preocupar o seguinte, a lâmpada, onde é que está o interruptor da lâmpada? Você começa a parar de pensar na escuridão e passa a pensar em acender a luz. Olha só a diferença de mente, a diferença da forma que a gente pensa. Se você ficar pensando em pecado, gente, você vai ficar pensando na escuridão do pecado, nossa, eu não posso fazer isso, eu não posso. Não pensa assim. Na live que eu falei sobre obras, na última live que eu ministrei, eu dei o exemplo da moto, né? A pessoa está pilotando uma moto, ou dirigindo um carro, e tem um buraco na frente dela, ela não fica olhando para o buraco para desviar do buraco. Ela desvia do buraco, ela olha para onde ela quer ir. Não vamos ficar olhando para onde a gente não quer ir, porque a gente vai para lá. É automático, né? O nosso corpo ele vai julgando para onde você está vendo. Então, se você dirige, você pilota a moto, ou se você anda de bicicleta, você sabe o que eu estou falando. Não fique dando trela para pecado, não, gente. Não fica pensando não posso cometer este pecado, não posso. Não, vamos focar no que a gente vai fazer, vamos focar no que é bom, vamos focar no que é agradável, vamos olhar para as coisas do alto, né? Salmos 27:4 diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Então o coração de Davi ele não estava preocupado e distraído com as coisas pequenas, não. Ele estava preocupado em encontrar a Deus. A preocupação dele era maior. E Davi, você sabe disso, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele não pecasse, porque a Bíblia está recheada de pecados que Davi cometeu, pecados que você e eu talvez não tenhamos cometido. Aliás, com certeza, né, eu acredito que ninguém aqui saiu matando os outros e Davi saiu matando os outros. Davi foi um adúltero, Davi fez um monte de coisa ruim, Davi não criou muito bem os filhos dele, né? Visto que os filhos dele estavam tentando matar ele para tomar o trono, enfim. A questão toda é que Davi, apesar disso tudo, né, e outra coisa, Davi também vivia no tempo do Velho Testamento, onde o Espírito Santo não habitava nele, e o Espírito Santo habita em você e habita em mim. Então calma aí, não acha que você está com liberdade. Já que Davi fez isso, eu também posso. Negativo, amigão, não é isso não. Ele também não podia não, tá? Só para você ficar sabendo. Por que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele amava a Deus. Ele pecava, e quando ele pecava ele ficava muito mal, muito triste e tal. Mas o foco dele
E a gente pega esse versículo como base nisso, estava nas coisas do alto, tá? Que o nosso foco seja também nas coisas do Senhor. Ah, e o que é as coisas do Senhor, John? As coisas do Senhor, então, é eu estar envolvido na igreja, eu estar envolvido no ministério, eu estar envolvido em alguma coisa? Não, as coisas do Senhor é você amar o próximo como a você mesmo. As coisas do Senhor é você ter uma vida condizente com aquilo que você crê e prega. Amar ao Senhor, estar em relacionamento íntimo com o Espírito Santo, permitir-se ser cheio e cheia do Espírito Santo. Não confunda religiosidade com o evangelho, não, tá? Você quer ser santo de verdade? A santidade, ela é muito além, ó, anos-luz além da religiosidade. A religiosidade é casca. Religiosidade, ela tá só por fora, né? É só aquela casquinha bonita por fora e por dentro tá tudo podre. Não vai em religiosidade, não. Se você não ouviu o pastor Horácio falando, ele já falou isso em alguns domingos, acho que ele já falou em lives também, mas o que ele fala eu acho interessante, né? Parece uma coisa meio estranha um pastor falar assim, se você é um religioso, é melhor você abrir mão e viver a vida que você quer viver. Faz o que você quer fazer. E a primeira vez que eu vi, eu falei assim, poxa vida, sério? Mas sabe que hoje eu entendo e eu vejo que é verdade? Porque é melhor você assumir quem você é, mas também quando você nascer de novo, você vai ser uma pessoa nova, transformada, renovada, cheia do Espírito Santo, do que ficar essa casquinha de religioso que faz de conta que tem experiência com Deus, que faz de conta que é santo, que faz de conta que se... Sabe, gente, a gente precisa viver o Evangelho verdadeiramente. Você quer ser santo? Seja santo de verdade, seja santa de verdade. E eu não estou falando de impecabilidade não, viu? Não estou falando, nossa, então agora o santo não peca. Gente, não, o santo é separado. O santo é separado. Aquele que é santo, santifique-se mais. Nós estamos numa caminhada de crescimento contínuo. E você e eu vamos alcançar a perfeição lá na eternidade, na glória, junto com Jesus. Vai ser uma bênção. Mas aqui na Terra, sim, a gente já pode e deve experimentar um pouco a cada dia, mais e mais, da glória de Deus e da santidade que Ele nos proporciona. Para isso, a gente precisa ter relacionamento com Ele e obedecer a Sua palavra. Segunda verdade, então, obedecer a Deus. Obedecer a palavra de Deus. Não adianta, gente, não adianta você e eu pegarmos a Bíblia. Eu não estou com nenhuma Bíblia de papel aqui perto. Tá, deixa eu pegar um livro qualquer aqui. Tem um livro aqui. Não adianta pegar o livro e falar assim, essa parte aqui me interessa. Não, essa parte aqui não me interessa. Deixa eu rasgar essa folha aqui. Agora essa daqui me interessa. Mas essa aqui é meio polêmica, essa aqui eu não vou não. Deixa eu riscar essa daqui. Gente, isso não existe. Não existe. A gente não pode ficar catando aquilo que é confortável, porque não é essa a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz é que nós devemos obedecer a palavra de Deus. Nós devemos obedecer a Cristo. Obedecer. Você quer ser amigo de Jesus? Sabe o que a Bíblia fala? Que os amigos de Jesus são aqueles que obedecem. Se você e eu não obedecermos a Deus, a gente tem a falsa sensação de liberdade. Bom, eu não quero ter falsa sensação de liberdade, não. Acredito que você também não. À medida que a gente desperta, à medida que a gente foca no prazer que há no amor de Deus, a gente é capacitado, gente, a nos posicionar na obediência de todo o nosso coração, porque está lá escrito em João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Não é isso? Então, eu acabei de falar e li aqui para você. Quando a gente se posiciona, quando a gente posiciona a nossa mente, o nosso coração para viver em obediência completa, não só naquilo que é fácil para mim. Por exemplo, é fácil para mim não mentir, então para mim tá de boa. Eu vou condenar quem mente, inclusive, né? Porque se para mim é tranquilo, por que para você vai ser difícil? Ah, para mim é fácil não adulterar, então eu vou condenar os adúlteros, porque como assim? Pessoa tem uma esposa, pessoa tem um marido e não sei o que. Gente, desculpa aí, mas não é assim que a palavra de Deus funciona, não, porque não existe pecado menor e maior do que outro, existem consequências diferentes para pecados diferentes. Então,
Quem somos nós para julgar um ao outro? Em hipótese nenhuma, de maneira nenhuma estou aqui para julgar a você e sei que você também não está aí para me julgar. Pelo menos não deveríamos estar para julgar um ao outro, porque nós não fomos chamados para ser juízes, fomos chamados para ser ministros da paz, né? Como ministros da paz, então, nós podemos sim olhar para nós mesmos, e a nós mesmos sim, nós podemos, quem sabe, trazer uma palavra não de juízo no sentido de condenação, mas de reflexão daquilo que há a necessidade de melhorar. E uma pergunta importante para você e para mim: nossa obediência à palavra de Deus tem sido completa? Tenho obedecido à palavra de Deus em tudo aquilo que eu sei que é necessário? E eu já trago para você também, para te ajudar a refletir, como está o seu relacionamento com Deus? Primeira e mais importante prioridade. Como está o seu relacionamento com o próximo, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus vizinhos? Como está o seu relacionamento com as pessoas que vivem próximas de você? O amor de Cristo que foi derramado sobre a minha e sobre a sua vida está sendo transbordante e derramado também sobre a vida deles? Nós somos chamados para isso, não é? Somos ministros do Evangelho, não somente com a nossa boca, mas principalmente com a nossa vida. Salmos 91:14 diz: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Obediência e amor, gente, começam com uma escolha. É outra coisa também que, se você já assistiu lives anteriores, você sabe muito bem. Se você já participou ou já viu ministrações de domingo, você sabe muito bem. Decisão, escolha. Você e eu somos livres para escolher. Você e eu somos livres para decidir. Quer obedecer? Ah, eu não consigo. Você já decidiu obedecer? Você já decidiu? Porque quando a gente decide alguma coisa, a gente começa a agir para que aquilo aconteça também. Vou te dar um exemplo da minha vida. Eu decidi ter uma empresa. Cara, eu não sou empresário nato. Eu fico vendo esses caras fazendo um monte de coisa maravilhosa. Eu fico assim, meu Deus, que visão que esses caras têm. Eu sou um funcionário eu nunca pensei em ser empresário na vida. Um dia eu achei assim, cara, eu quero ser empresário. O que eu faço então? Eu começo a conversar com o empresário, eu começo a tentar entender como é que funciona, eu começo a pesquisar, eu começo a tirar dúvidas, eu começo a ver como é que as pessoas agem. E eu simplesmente começo a querer. Eu tomei uma decisão na minha vida e vou viver de acordo com aquilo que eu decidi. É fácil para mim? No primeiro momento não, mas depois vai ficando mais fácil ou menos difícil. Nós temos que decidir. Você e eu precisamos decidir. Vamos obedecer a Deus? Vamos. Essa é uma decisão, então nós vamos viver de acordo com a nossa decisão. E o Espírito Santo honra o poder da nossa decisão. Nós temos a capacidade de posicionar as nossas afeições a favor daquilo que nós escolhemos. Eu não sei se você já entendeu que você ama quem você decide amar, que você perdoa quem você decide perdoar, que você age de acordo com aquilo que você decidiu. Quer ser santo? Quer ser santa? Decida ser santo, ser santa. Decida. Por quê? Mas não é Deus que... Deus já operou na sua vida e na minha vida. Jesus já morreu por mim e por você. Ele já ressuscitou. E na cruz do Calvário, Ele nos atraiu a Ele. Porque a palavra diz que Ele atrairia todos a Ele. O meu e o seu pecado já foi também crucificado. Porque Cristo morreu sem pecado, morreu pelo meu e pelo seu pecado. E nós cremos que além dele ter morrido pelo nosso pecado, nós morremos com ele, fomos incluídos na sua morte. E na sua ressurreição também fomos incluídos. Então você e eu podemos sim, a partir da nossa decisão, sermos uma nova criatura, termos uma vida nova, de acordo com a vontade de Deus. E a nossa mente, que é verdade, você nasceu de novo, a sua mente continua a mesma, você continua lembrando de tudo que aconteceu no passado, os hábitos são os mesmos, mas à medida que nós mudamos a nossa mente, o Espírito Santo muda o nosso coração, coloca as emoções que nós temos na liderança dele. Esse é o processo da santificação. Esse é o processo do ser de santos, a cada dia mais e mais santos. E eu convido você a refletir e a tomar uma decisão. Quer ser santo?
quer ser santa, sabe que a santidade é uma vida de muito prazer na presença de Deus. É uma vida prazerosa, é uma vida cheia de alegria. Porque muitas vezes você e eu entendemos errados os conceitos de santidade, de amor, de justiça, de perdão. Vamos ficar com a palavra de Deus, que ela é santa, ela é maravilhosa e ela nos guia a toda a verdade. Amém, queridos?